estremece toda a terra perante a ti. Então dance, cante alegremente com instrumentos de louvor, pois sua misericórdia dura para sempre. Então dance, cante alegremente com instrumentos de louvor, pois sua misericórdia dura para sempre. Grandes são as tuas obras, preparaste este lugar. Fomos inflamados pelo teu fogo, fomos curados, perdoados, purificados. Entraremos em tua casa, oferecendo sacrifícios de louvor. E os votos que fizemos com nossos lábios a ti, bendito seja o Senhor, te louvamos. Então dance. Bom dia você, querida irmã, querido irmão, você que nos acompanha. Hoje, dia 25 de dezembro, Mário, olha só, meu Deus. Queridos, que dificuldade trazer o Mário aqui logo no dia 25, hein, Mário? Depois da ceia, hein? É verdade, né? Acordar nessa manhã de Natal com essa surpresa, esse convite aqui, que na verdade foi antecipado, mas a confirmação, né, foi mais em cima. E deixar a família nessa manhã para estar aqui com vocês é um privilégio. O Mário já veio até com a camisa que ele ganhou, né, no Natal, né, Mário? Sim, não foi no Natal desse ano não, mas foi em algum Natal, né? Que ela já foi lavada, esse é o problema que encolheu. Mas em algum Natal eu devo ter ganhado ela sim. Mas tem a questão das câmeras, né? Você me falou aqui, eu acho que é verdade. Tem o lance das câmeras que as câmeras engordam a gente, né? Pois é, né? A culpa é da tecnologia, né? Não é realmente da minha gula, não, né? A culpa é que a imagem, né, ela fica mais, vamos dizer assim, mais encorpada. Tá certo. Bom, queridos, mas nessa manhã, a gente tem trabalhado a temática no mês de dezembro sobre a boa nova de salvação, né? Jesus é a nossa boa nova, a boa notícia. E temos, então, ao longo deste mês, trabalhado essa questão da boa nova, da mudança de vida, daquilo que Jesus fez. E eu quero ler um texto que está em Isaías capítulo 9, verso 2. Diz o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Queridos, está falando de Jesus aqui, queridos. Jesus é essa luz, né? Que vem sobre aqueles que estavam em trevas, andando de maneira errante, vacilantes, né? Mas Jesus vem como essa luz que nos orienta, que nos traz, é aqui, vida. Bom demais. Nós vamos orar e depois nós vamos para o louvor e em seguida a gente volta em definitivo para o nosso bate-papo. Deus, nós te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu nome, nós te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua graça. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração nessa manhã, por meio da tua palavra, por meio da vida do irmão Mário, a tua palavra que é viva, que é eficaz. E mais uma vez, queremos agradecer pela vida de Jesus. Né? Jesus que veio a essa terra, que desenvolveu o seu ministério, que morreu e que ressuscitou. Nós te agradecemos pela obra de Cristo nas nossas vidas. No nome de Jesus, amém e amém.
Mais uma vez, bom dia para você, querida, querido, para você que nos acompanha nessa manhã, manhã de Natal, onde celebramos, recordamos, relembramos, né, o nascimento de Cristo e da sua obra em nossa vida. E nessa manhã a gente tem um convidado muito especial que vai trabalhar essa temática, né, daquilo que Cristo fez na vida dele, essa obra maravilhosa de Cristo na vida dele, na família dele. E eu quero então apresentar aqui o nosso convidado, Mário William Meneghel, que está aqui nos visitando nesta manhã. O Meneghel deixa aí por sua conta, mas quero dar bom dia aí a você, meu líder, pessoa interessante, interessada, referente, relevante, né? Uma pessoa que tem uma estima muito grande, não preciso ficar rasgando essa seda aqui, mas é necessário, porque muito me deixa feliz em honrá-lo sempre, né? E gostaria também de dar bom dia a todos, né, os telespectadores do canal Metodista. Em breve teremos aí nosso canal aberto na TV aberta. Em nome de Jesus eu profetizo isso na vida da igreja. Merecemos esse espaço para atingirmos pessoas, né? E uma manhã feliz de Natal a todos, né, com a boa nova de Cristo. Cristo renasce em nossos corações todos os dias, mas nessa manhã de Natal, do dia 25 em especial, né, relembramos essa data e comemoramos ela com muito amor, carinho, sabendo que aquele em qual nos espelhamos, aquele em qual nos traz sempre as boas novas, renasce para trazer-nos esperança, trazer às pessoas esperança e a nós também, né, nos dias difíceis que estamos vivendo. Esses momentos são muito, muito importantes para nós, para podermos retomar, né, a caminhada com energia, com esperança. E vimos aqui também, né, Jonas, para falar um pouco disso em nossa vida e para poder trazer também as pessoas que somos pessoas que vivemos momentos difíceis e conseguimos vencer em Cristo Jesus, nesse que renasce hoje, nessa manhã, simbolicamente, claro, né, que Cristo vive, e para poder atingir pessoas com esse testemunho e glorificar, né, o mais importante, glorificar o nome do Senhor Jesus, nesse momento, nessa manhã. Amém, né? Interessante que, né, a gente pega o Natal e o pessoal fica falando do menino Jesus, né? O menino Jesus, menino Jesus já foi menino, já nasceu, né? Já cresceu, já desempenhou seu ministério, já morreu, já ressuscitou e está junto ao Pai. Hoje estamos aqui com o Espírito Santo de Deus, somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, então, ele vai trabalhando em nós, né? Nos convencendo, nos orientando, nos confortando. E nesta manhã, Mário, eu quero te convidar a falar um pouquinho da sua vida, né? Da sua história, daquilo que Cristo fez na sua vida e tem feito na sua vida. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, do início da sua trajetória, antes de você conhecer a Cristo. E aí depois você já fala o que Cristo fez na sua vida, a importância da sua família, da Raquel, né? Da sua esposa, hoje com o Arthur também. Mas vão do início, um pouquinho da sua história, lá no início, na sua trajetória inicial. Sim, já peço desculpa aos irmãos, né? Esse universo aqui de câmeras e microfone, entrevista, isso é tudo muito novo para mim, mas acredito que rapidamente eu vou conseguir aqui relaxar e conseguir falar mais naturalmente. Mas, então, minha família, uma família cristã, né, de outra denominação, mas que sempre teve Cristo, né, evidente ali na família. Sempre, minha mãe sempre falou de Deus para mim. Fui uma pessoa que sempre caminhei em igreja, mas nunca tive a intimidade com Deus. A grande sacada da minha vida que eu entendo é que, por mais que eu sentisse a presença de Deus na minha vida em livramentos de atribulações diversas que eu passei na minha vida, que eu sentia, eu tinha uma máxima de falar com meus amigos sempre que está comigo, está com Deus. Né? Uma frase pronta
que aquilo ali me dava uma segurança. Eu falava daquilo naqueles momentos para me dar segurança, porque estava fazendo um monte de coisa errada, sabendo, tendo a consciência. Eu nunca fiz nada assim, sem ter consciência do que era errado, do que era certo. Minha mãe sempre deixou isso muito bem claro, né, para mim. E se errar, vai responder, vai caminhar do jeito que precisa ser, conforme as leis. Isso sempre lá em casa foi muito determinado. Eu, com 13 anos, tinha a chave de casa para chegar do colégio, entrar, e minha mãe já não estava em casa, e estudava aqui no centro da cidade, pegava ônibus do bairro, centro-bairro, e chegava em casa, tinha a chave. Enfim, tive uma infância que eu ficava na rua até tarde da noite, entrava 1h da manhã, sem minha mãe precisar chamar, ia embora a hora que meio que bem entendia, né? Tinha algumas regras, mas como eu perdi meu pai com 7 anos, minha mãe foi pai e mãe de 3 meninos, então muito difícil, né? Para uma pessoa, ainda mais naquela época, não trabalhava, dependia do marido, teve que começar a reaprender tudo. Então a gente teve uma certa liberdade, minha mãe deu essa liberdade para a gente na minha criação, mas sempre explicando ali que é o seguinte, a responsabilidade dos seus atos é tua. E ela falava uma coisa assim, se parar na delegacia, não me chama não, resolve por lá. Chegou lá sozinho, sai de lá sozinho. Isso dava um certo medo, né, gente? E eu me agarrava onde? Em Deus. Eu tenho que ter alguém que me dê uma esperança de salvação num momento de irresponsabilidade. Mas é engraçado que, assim, não sei se chega a ser engraçado, mas para mim no momento era porque tinha os livramentos, sabe? Eu sentia alguns livramentos, mas as atribulações sempre persistiam. Sempre a tribulação na vida, confusão, fofocas, problemas de relacionamento com amigos, ou até mesmo discussões em casa, de ficar brigado com mãe, com irmão. Isso sempre acontecendo, assim, e tudo muito normal até então, né? Antes de conhecer realmente a palavra, porque eu sabia da existência de Deus, mas eu não conhecia Deus. Né? Você saber da existência, confiar nele e achar que ele está ali para te atender é uma coisa. Quando você começa a conhecer Deus, buscar a palavra, conhecer né, as tuas promessas para a vida e entender que a sua suficiência está em Deus, que você, né, depende de Deus e não naquele sentido de que Deus depende de você, que você esteja vivo para adorá-lo, louvá-lo, não. Você louva a Deus e adora a Deus para poder continuar, né, com Ele na eternidade. É isso que essa é a inversão que foi feita na minha cabeça depois que eu comecei a caminhar. Mas vamos chegar lá, como que eu comecei a caminhar com Deus. Então, assim, e nessa tocada aí dessa juventude transviada, né? Isso pode chocar algumas pessoas, porque já me conheceram assim, mais formal, mais, né, na formalidade, mais todo alinhado, né? Camisa, cabelinho, né, de lado e tal, né? Entendeu? Não sabe, não vê, assim, não imagina que eu tive um passado, né? E para aqueles que caminham comigo, mais próximos, têm intimidade comigo, já conhece, né, de toda essa história, mas para muitos na igreja aqui pode achar que eu já vim pronto, né? Que eu vim aquele menino, trabalhador, né, de camisa social, e raramente botava uma camisa social. Isso era uma luta na minha vida. Então, assim, hoje mesmo eu vim de camisa de malha para provar isso, né, que eu visto camisa também, mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu era uma pessoa totalmente largada, começar a trabalhar depois dos 30 anos de idade. Tinha 3 meses na minha carteira de trabalho, tem 3 meses de experiência, né? Meu primeiro emprego mesmo, assim, foi na prefeitura, porque a Raquel até comentou com a minha mãe e falou assim, não, enquanto ele não tiver um emprego, uma estabilidade, eu não caso, né? Eu achei até que ela não ia casar em situação nenhuma por um momento, achei que isso nem ia acontecer, mas glória a Deus, graças a Deus, deu tudo certo. Mas é porque realmente não tinha responsabilidade com nada, com finança, com dinheiro, né? Só queria saber de curtir a vida e ser livre, né? Aquela questão do homem lobo solitário, né? Não depender de nada nem de ninguém, ser independente, autônomo na vida, ir para onde queria. E realmente eu ia, né? Passava dias fora de casa.
Às vezes minha mãe estava achando que eu estava num sítio de um amigo aqui em Juiz de Fora, estava em Belo Horizonte, estava em Rio de Janeiro, passando 4, 5 dias fora de casa. Enfim, isso foi me levando a uma autonomia, uma confiança que aí já passei noite em favela, né? Já passei noite do lado de traficante, né? Algumas coisas assim, até que eu vou revelar aqui, que a Raquel também acho que nem sabe ainda, não tive nem a oportunidade de falar para olha ela. lá, cuidado aqui, porque depois a gente vai ter Vai arrumar um problema em casa, né? Nossa, pai, Não, mas Raquel, é brincadeira, meu Deus. ela conhece aí toda a história, né? Nunca teve necessidade de falar coisas muito pessoais e profundas. Eu acho que também aqui não tem essa necessidade, porque... Lembrando que o programa passa às 7 da manhã, tá, Mário? É verdade, né? É um horário meio que impróprio, né? Certas declarações aqui. Não, mas não tem nada a esconder. Não, tô hoje, brincando, tô brincando. Eu sei disso. Hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, né, uma nova criação em Deus, né? Nova criatura sou. E foi muito disso. Então, assim, nesses momentos que eu estava nessa situação toda, eu sempre pedi a Deus, sabe? Ou para melhorar de uma bebida, ou de um efeito de alguma substância entorpecente, sempre pedindo a Deus para, nossa, Deus, eu preciso melhorar, eu preciso estar bem, porque eu sabia que se desse alguma coisa errada, eu estava sozinho. Isso é fato. Claro que minha mãe, como toda mãe, iria socorrer e tal, mas ficava aquela coisa na minha cabeça, sabe? Eu preciso me resolver. Eu não posso levar problema para casa. Eu nunca levei problema para casa. Nunca. Minha mãe nunca teve que ir em delegacia, nunca teve que ir em hospital, né? Salvo uma vez que eu fui agredido numa festa de rua, que eu fui parar no hospital, quebrei maxilar, né? Tem essa cicatriz aqui, né? Que ela teve que buscar ajuda para poder isso, mas não tive culpa nenhuma. Isso foi uma situação de inveja mesmo, de turma de bairro, de coisa de menina, né? De coisa de... enfim, esses problemas, mas fora isso eu nunca levei, eu sempre me resolvi na rua. O que eu fazia na rua, resolvia na rua. Só que isso, né, como a palavra já bem diz, se andar sozinho é muito ruim, né? Você tem que andar com referências, com pessoas que te deem suporte, né? Ainda que naquele momento ainda não estava convertido, mas eu precisava de pessoas ali na minha vida para poder me direcionar. Foi quando eu comecei a andar com umas pessoas do bairro, que já eram meus amigos de infância, mas que a gente se distanciou, e em um certo momento da vida nós voltamos a nos encontrar. Aí eu fui desacelerando, porque essas pessoas eram mais velhas, elas trabalhavam, tinham responsabilidade com conta, com essas coisas todas que eu nunca preocupei. Em casa sempre tinha lá comida na mesa, roupa lavada, né? Sempre essa mordomia, assim, né? Então eu comecei a conviver com pessoas, por isso que eu falo que a influência na nossa vida, não somente a cristã, mas outras também que a gente deve perceber, sabe, Jonatas? A gente deve perceber em pessoas, às vezes, não é cristão, mas tem uma conduta ilibada, tem uma conduta legal, que você pode sim, né, se espelhar naquilo ali. E até hoje em dia um já se converteu, o outro está num processo, eu venho caminhando com ele, né? Tivemos aí celebrando o casamento dele na montanha, né? Não fiz o casamento, né? Deixar bem claro, levei uma palavra. Isso aí, Mário, depois eu quero, né, que você fale um pouquinho disso aí, que eu achei fantástico, gente. Tem a foto no seu perfil do Instagram? Não tem? Sim, tem. Depois, se o pessoal da mídia achar o Instagram do Mário aí, não sei de colocar essa foto, fantástico, o Mário celebrando assim, né? Participando de uma cerimônia, ele deu uma palavra, então ele abençoou, né, a união de um casal no alto de uma montanha, coisa linda. Mas depois a gente fala isso aí, que aí a gente está entrando no novo Mário, é assunto do novo. A gente está dando spoiler aqui, né, Mário? Exatamente. A gente está dando spoiler aqui, mas a gente vai falar disso depois. É claro que eu estou assim, né, sendo sucinto, porque muita coisa aconteceu. Muita coisa até eu chegar nesse momento. O tempo vai passando, a gente, de certa forma, vai amadurecendo, mas ainda assim andando muito errado, né? Mas bem menos do que antes, considerando mais a família, estando mais em casa, né? Comecei a permanecer mais em casa, mais contato familiar. A minha referência, que era meu irmão mais velho, ele se mudou muito cedo, então não tive uma referência de pai.
o que eu tinha de referência de pai, mãe, uma família assim, eram meus tios, né, que eu via como é que funcionava tudo, né, alguns tios que sempre me acompanharam de certa forma, mas dentro de casa eu não tinha esse controle paterno. Então, eu acho que antes, quando eu achava que não tinha pai, hoje eu sei quem é meu pai, né, meu Pai Celestial, ele supre todas as minhas necessidades terrestres, terrenas, né, e eu não precisava de um pai nesse campo aqui material, vamos dizer assim, né? Eu precisava de um pai no campo espiritual. E eu comecei a perceber essa necessidade. Eram pessoas, igual eu falei, um deles já tinha um filho. Eu comecei a perceber que, um dia eu vou ter um filho, o que eu vou passar para ele, qual o legado que eu vou deixar, como é que eu vou... Hoje eu tenho muita dificuldade com o Arthur, eu reconheço, porque eu não tive um pai para me espelhar nesse sentido de criação de filhos. Nunca fui criado por um pai, né? Sempre fui cuidado por um, mas nunca criado por um. Então, assim, essa é uma outra vertente de toda a cura, né? Todo o processo de cura de todas as situações que eu vivi que me levaram a caminhar fora da presença. Então, em relação a relações com pessoas, assim, né, muitas namoradas, seguidas namoradas, e sempre tendo muita intimidade, essa coisa de não ter nenhuma reserva em relação a isso. Eu comecei a entrar numa situação de conhecer já pessoas assim que já não me agregava, realmente me deixava pior, né? Em que sentido? Pessoas da vida mesmo, mulheres da vida, mulheres, né, sem pensamento nenhum de família, de constituir família. Enfim, acho que todo mundo já entendeu a situação. Então, levando para casa, botando na mesa da minha casa para comer, assim, apresentando como namorada, umas coisas malucas, assim. E nesse momento, e já diminuindo, né, o excesso das loucuras, eu cheguei a um momento que eu estava voltando de um futebol. Essa passagem é interessante. Eu estava voltando de um futebol e passei em frente à casa da Raquel. Passei em frente à casa da Raquel sem saber, nunca conhecia. E lá não era muro, não, era grade. Aí eu passei de carro e eu sempre era muito atrevido. Não tinha, o não eu já tinha. Eu sempre ia em busca do sim. Meu lema é esse: o não já está comigo. Então, passando assim, aí eu olhei aquela menina assim com um cachorro na mão, aí virei o carro, voltei, aí ela já não estava mais ali. Aí eu passei devagarinho na frente da casa, olhei, passei. Mais de um ano depois, eu na faculdade, né, já na faculdade, tudo, e aconteceu a situação de começar a andar com esse pessoal meio estranho, mas sempre com aqueles amigos que já estavam me puxando para a serenidade da vida, né, me mostrando que, mamãe não vive para sempre, prolaborezinho no cartão de crédito acaba, né? Uma hora a vaca é jogada no brejo, e aí vamos ver como é que você vai ficar. E tem até uma passagem também de uma amiga da minha cunhada, que me falou isso tudo. Eu fiquei bravo com ela, falei assim, eu tenho mãe, eu tenho condição, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, realmente, né, quem eu sou? Sou uma pessoa que não posso nem me sustentar. Hoje eu nem me sustento. Como é que eu vou sustentar uma família, um filho? Isso começou a pesar na minha mente, certas falas, né? Então, eu, nesse inteirinho aí que eu te falei, que eu vi a Raquel na casa dela sem saber quem era, né? Foi passado um ano, e um dia eu esgotei daquela vida toda, daquela vida carnal, daquela caminhada que eu estava inserindo. Tem um primo meu que fala assim, nossa, você estava muito devasso. Você estava uma pessoa irreconhecível. E estava mesmo, porque eu cheguei em um momento que eu, parado no carro, comecei a chorar. Chorar. Deus, não quero mais isso para mim, não quero, me livra dessa vida, não quero mais nada disso. Não quero mais viver assim, arruma uma pessoa assim para mim. Se eu colocar uma pessoa dessa na minha vida, eu vou caminhar conforme a sua vontade, sem saber conhecer palavra nenhuma. Sem ler um versículo da Bíblia. Conhecia esses versículos clichês aí,
né? Conheceis a verdade, a verdade te libertará, tudo posso naquele que me fortalece, né? Caixinha de promessa. É. Porque os versículos que você tira assim na Isso. caixinha de promessa. Quando, né, não queria ler muito, li o Jesus chorou, né, para saber que Jesus chorava, porque eu estava ali naquele momento chorando e pedindo e clamando a Deus, né, por uma mudança. E sozinho ali, um dia estava chovendo, eu lembro bem, era à noite chovendo, e eu ali naquele carro, ali, tudo fechado, chorando, sozinho, chorando e pedindo a Deus. E passou. E isso, eu falei assim, agora não vou me relacionar mais com ninguém. Vou me relacionar a hora que eu falo assim, vai ser essa relação, eu vou seguir conforme tem que ser, né, com fidelidade, eu vou apostar nisso. Se não acontecer, eu sei que eu vou me arrepender muito, vou me decepcionar muito, vou para o fundo do poço, mas agora é com Deus. É engraçado que passou e realmente, né, não me envolvi mais assim, com pessoa nenhuma. Mas aí aquele universinho da droguinha ali, né, caminhando em paralelo ali. E outra coisa começou a me incomodar também. Já começou a me incomodar. Eu falei, não quero mais. Tentativas de parar, parava, voltava. Parava, era até motivo de aposta dos amigos. Vamos ver quantos dias vai durar essa pausa. E aí voltava e todo mundo ria, aquela coisa, aquela chacota de tentar parar, mas ninguém sabia o que estava no meu interior, né? Porque, na verdade, Jonas, assim, todo mundo que usa a droga, ela não quer continuar usando o resto da vida. Um ou outro fala que pode até morrer afirmando, mas no seu interior ele quer libertação, ele clama por libertação. Ninguém quer ficar preso a uma planta que ela que decide. Se você vai no cinema, você tem que ter. Você vai numa festa, você tem que ter. Você vai no futebol, tem que ter. A pessoa é uma prisão. E ela começa a enxergar que ela está presa àquilo, porque quando não tem, ela já não tem tanta felicidade nas coisas, ela já não curte tantas coisas, né, como deveria, como se tivesse usado e feito. Fica faltando alguma coisa, parece um preenchimento, sabe? Então, eu tenho vários amigos que sempre me falaram que querem parar, alguns já me perguntaram como é que você fez, como é que você conseguiu, já, né, pessoas que têm essa luta. Eu falo, cara, Espírito Santo, assim, você me deu a liberdade de falar, eu vou te falar. E como que aconteceu isso na minha vida? Chegou, depois desse 1 ano que eu vi a Raquel na casa dela, chegou na faculdade, bati o olho e falei, opa, isso aí é diferente, hein? Essa pessoa aí, eu acho que Deus está acendendo uma luz aqui. E bati na sala dela, falei, quero falar com aquela menina ali. Raquel. Raquel olhou, saiu na porta, falei assim, tudo bem, meu nome é Mário, sei o quê, queria te chamar para te levar em casa, posso te levar em casa? Ela, nem te conheço, falei assim, não, mas sou aqui da faculdade, todo mundo me conhece, figurinha fácil aqui da faculdade. Falei, não, hoje não sei o quê, tal. Aí, beleza. Aí, no outro dia, falei, e aí, hoje vai comigo? Ela falou, vou. Aí, eu dei uma carona para ela, até errei, veio para o Vila Zanã, fui para Vila Ideal. Ela falou, ai, meu Deus, onde esse menino está me levando? Depois ela me contando isso. Ela falou, não, é Vila Zanã. Eu falei, tá. Aí, cheguei. Na hora que eu parei assim na porta da casa dela, eu parei num portão lateral, eu não me dei muito conta, não. Aí ali a gente conversou, tal, ela entrou. Na hora que eu virei a esquina, eu falei assim, Jesus, minha casa. Essa casa, cara, aí passei e tal, depois eu comentei com ela, falei assim, uma vez eu passei aqui, vi uma menina aqui com um cachorro na mão, ela falou, era eu. Eu falei assim, você viu, eu vi que você estava voltando, eu entrei. É bandido. É ruim, hein? Não, vou sair. Aí, olha só, é Deus preparando tudo, né? Eu creio que era Deus preparando tudo. Não era o momento dela estar ali, não era o momento de eu conversar com ela. Eu não tinha tido esse preparo de Deus, eu não tinha tido esse arrependimento genuíno, porque eu creio que quando eu clamei ali, chorei, me expus ali diante de Deus, foi um sentimento genuíno e Deus preparou. E não era o momento ainda de eu estar com ela. Né, teve um momento próprio para isso. Isso foi a primeira libertação na minha vida, dessa situação carnal, vamos dizer assim, né, foi essa. Eu tenho claramente que a Raquel foi um presente de Deus para a minha vida. Deus me deu ela como presente e falou, essa. Porque a Raquel foi a única
menina que eu me relacionei com total fidelidade. Nesses últimos 19 anos, né, que eu tenho 8 de namoro, 1 de noivado e 10 de casamento. E tenho 8 de namoro porque minha sogra me ajudou e empurrou mais um ano o casamento. Que ela falou assim, filha, casa agora não, espera mais um ano. Né, minha sogra é uma bênção na minha vida. Brincadeira. Mas ela não é bênção, não? Não, é bênção, não nisso. Não, mas foi ótimo. Mas não, foi muita sabedoria dela. Realmente a gente precisava de mais um ano. Foi um ano que nós reformamos o apartamento com muita tranquilidade, não teve correria. Ficamos um ano, compramos um apartamento um ano antes de casar. Teve toda essa tranquilidade, fazer do nosso jeitinho, do jeito que a gente queria. Foi muita sabedoria da minha sogra, tá, minha sogra? Eu estou na qual câmera? Essa aqui? Muito obrigado pela sua vida, tá? Agradeço muito. A senhora é uma bênção na minha vida. Nessa manhã de Natal, quero falar que a senhora é uma matriarca muito importante para a minha família, para o meu filho, meu afilhado. A senhora é um esteio nessa casa, tá? A senhora é uma rocha nessa casa aí. Bênçãos demais na minha vida, senhora. Milagres de Natal, gente. Mas então assim, foi o primeiro livramento no seu tempo, né? Eu estou aqui, você vai me tesourando aí. Depois disso tem um negócio da edição, aí a gente vê. Vai cortar praticamente 90%, né? Então, assim, Deus foi tratando a minha vida assim, porque Deus me conhece. Eu nunca fui pessoa de transformação, estalo. Eu sempre fui, assim, pausado, muitas polêmicas, né? Eu diminui muito, aprendi muito com, né, o pastor Osman. A gente queria interromper vocês aí, a gente conseguiu baixar o vídeo aqui que o Jonatas comentou no Instagram, do casamento. Se vocês quiserem, podemos passar agora. O do casamento lá na pedra. Sim, pode, vamos sim, lá. Claro. Então tá beleza, vamos passar agora para vocês aí. E por último, muito mais amoroso, você trouxe a figura paterna para o meu lar. Trouxe carinho e proteção para o homem mais precioso. Sabendo que vocês estão criando esse lar em amor, né? Um amor não sentimento, um amor dom. Queremos compartilhar juntos os tempos que essa nova vida nos concede. Para isso, trazemos aqui as alianças, né? O Senhor Deus, que criaste e santificaste o amor humano, ordenando que dois se fizessem uma só carne, torna essas alianças símbolo do amor deste casal e consagra o teu amor à sua união. Abençoa, Senhor, este casal que diante de Ti e dessas testemunhas promete fidelidade e amor um ao outro e sela no simbolismo desses anéis a sua união, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos da Montenegro! Graça de Deus sobre a sua vida, a sua família. Primeiro, um que a gente falou aqui na nossa última bate-papo dos homens, né? Aquele texto que está em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É o processo. Deus começou um processo na sua vida, né? Tem mudado, muita coisa mudou e muita coisa há de mudar na sua vida, na minha vida, né? Na vida de todos, porque Deus ainda está no processo. E às vezes a gente fica muito perturbado com o cônjuge, com o filho. Por que não está acontecendo assim? Está demorando demais? Por que Deus não fez? Deus está no cuidado, né? Deus está cuidando da situação. Deus está no processo. E, em especial, Mário, vendo esse vídeo, até comentei com a Renata ontem à noite, a gente falando da Bíblia e tal, o texto de Jesus, quando ele encontra com um cego, e aí os discípulos de Jesus falam assim: quem pecou para que este fosse assim? Engraçado que a religiosidade nos faz isso, né? Quem que errou? Está assim porque está errado, né? Está assim porque ele fez alguma coisa de errado. E Jesus fala assim: não, ninguém pecou para que ele estivesse assim. Ele está assim para que o nome de Deus fosse glorificado, para que Deus fosse glorificado por meio da vida dele. Mas como é que Deus seria glorificado por meio da vida de um homem cego?
Então a Bíblia fala que Jesus, né, faz um lodo, coloca sobre os olhos daquele homem cego e fala com aquele homem cego: vá até o tanque de Siloé, lavar os olhos, né? Existiam muitos tanques ali próximos, mas por que Jesus mandou aquele homem que era cego, andava errante, perdido, né, nas trevas, como a gente leu em Isaías 9, por que Jesus mandou aquele homem no tanque de Siloé? Porque Siloé significa o enviado. Então, olha que interessante, aquele homem vai até o tanque de Siloé, lava os olhos, né? Ele lavou os olhos no tanque de Siloé, no tanque daquele que é enviado. Então, olha só como é que Jesus trata com os indivíduos, com as pessoas, né? Ele não acusa, ele acolhe e ele envia, né? Ele dá um senso de propósito. Eu e o Leandro, a gente estava conversando um pouquinho ali, né, Leandro, sobre o senso de propósito. Olha que coisa linda ver o vídeo, depois a gente pode até ver de novo, né? Você que andava errante, vacilante, né? Mas é acolhido por Cristo, está nesse processo de transformação, como todos nós estamos. E Jesus, então, ele vem, tira as escamas dos olhos e ainda te envia, te dá um senso de propósito, né? Você é um homem de Deus, né? A gente vê ali celebrando uma união, abençoando uma união, porque você é enviado por Deus, né? Olha que coisa maravilhosa. Exatamente, assim, é uma emoção, porque esse meu amigo falou com a Dani, a esposa dele, falou: eu só vou se for o Mário que for fazer. Eu topo tudo. Você quer fazer o casamento na montanha? Com tudo que você quiser. Cara, o que ele fez para ter esse casamento lá é impressionante. Toda a logística, toda a movimentação que ele fez foi coisa assim. O fotógrafo, o pessoal da filmagem, não lembro, um dia anterior, o cara caiu de moto, aí não podia ir, arrumou outro. Foi tudo, estava chovendo, subimos chovendo, chegou lá na hora, parou a chuva ficava circundando a montanha assim, ó, na montanha não chovia, e a gente vê na chuva assim. Deus preparou tudo, acabou a cerimônia, todo mundo comemorou, se abraçou e tal, vamos trocar de roupa para descer, o tempo fechou totalmente. Você não enxergava um palmo na frente, assim, nublou toda a montanha. Então, teve um cuidado, todos perceberam, pessoas lá que não eram crentes, não são cristãos, perceberam a presença, vieram falar comigo: que maravilhoso, que momento, foi perfeito. Todo mundo sentiu isso, foi uma atmosfera que todos naquela montanha sentiu. Então, assim, foi muito de Deus, e eu pensando, eu procurei o pastor Wesley, me orienta, o que eu posso, o que eu não posso. Aliás, eu falei com ele: o que eu não posso, enfatizo o que eu não posso, porque o que eu posso, eu sei que Deus vai colocar no meu coração, mas me orienta, ele me orientou com tudo, fez um cronograma de toda ali a situação, e eu procurei, né, a liderança para fazer isso. Eu não fiz um negócio da minha cabeça. Então, isso tudo fluiu para que acontecesse aquele momento ali. E é um cara que está começando a caminhar, né, já foi fazer uma outra caminhada aí com outras duas pessoas que são evangélicas. Então, quer dizer, está buscando, né? Um está convertido e o outro está aí, que são os meus dois mais próximos amigos, assim, no momento da minha transformação, vamos dizer assim, da minha conversão, os que estavam mais próximos, né? Tem outros amigos, claro, outras pessoas que estiveram no meu casamento, por exemplo, e sentiram uma mudança muito grande, saíram daqui desse templo aqui chorando, percebendo a necessidade de Cristo. A mãe de um deles falou: poxa, faz o que você teve, faz pelo meu filho, faz pelo teu amigo, sabe? Pediu para que eu tivesse mais presença na vida dele. Então, é isso que vai mostrando que eu estou no caminho certo, né? E na questão da droga em si, eu lembro que eu falei assim: Deus, eu vou casar. E eu já tinha começado a vir aqui na igreja desde 2008, né? Quando eu fiz toda a preparação para me tornar membro, porque eu queria casar aqui do jeito que a casa pedia. E eu queria conhecer a casa, que eu falei: eu preciso acreditar nas pessoas que vão fazer meu casamento, senão para mim vai ser só um evento. E comecei a participar. E de 2008 até 2010, eu ainda estava consumindo, né, essa porcariada toda da vida aí, e achando normal levar essas duas. Aí o que acontecia? Muitas vezes eu sentava nesse banco aqui e falava assim: o pastor está falando da minha vida. Aí, isso é a Raquel que está falando as coisas da gente para ele. Aí chegava: aí, estou falando? Olha lá, está falando para mim. Olha lá,
não está me olhando, não sei porquê, podia até estar me encarando, porque está falando para mim. É coisa que todo mundo, tenho certeza, todo mundo que veio para cá nessa condição, eu já vi vários relatos de sentir isso. Né? O Daniel Medeiros fala a mesma coisa. É uma pessoa ótima para você trazer aqui também. Vamos trazer. Nós vamos fazer agora os chapas de Cristo, né? Vamos retomar, porque, né, a gente tinha lá o café com a palavra. O café com palavra, mas foi tomado aqui, né? O café com palavra se transformou em café com Cristo, né? Então a gente vai fazer o chapas com Cristo. Enfim, aí o que aconteceu? Desse inteirinho, eu já comecei a me incomodar. Quando eu comecei a frequentar aqui em 2008, eu já um incômodo com aquela situação, e como é que eu vou casar, e usando essa porcaria, porque eu falei, é incompatível. Eu vou casar com uma pessoa que não vai ter menor afinidade com relação com isso. Preciso eliminar isso da minha vida. Com ou sem casamento, eu precisava eliminar aquilo da minha vida, aquilo já não estava me fazendo bem. E é o que eu falo com a Raquel, amanhã, se ela não me quiser mais, eu jamais voltaria para esse universo. Jamais, em hipótese alguma, eu falo, Deus é que sabe de todas as coisas. Mas eu me atrevo a dizer que isso não vai fazer parte da minha vida nunca mais. Eu fui liberto disso. Amém. Hoje eu moro num prédio, não sei se eu posso falar, mas há consumidores, vamos dizer assim. Não vou falar nem onde nem em cima, nem embaixo, nem do lado, né, para não dizer o prédio todo. Mas assim, e para você ver, eu convivo com isso, o diabo ele é acusador, né? Ele me botou num lugar que eu convivo com isso, tem 10 anos de casado, eu convivo com isso na porta da minha casa, 10 anos. E toda vez eu clamo a Deus pela vida daquelas pessoas, para ter a libertação que eu tive. E clamo a Deus para poder dar o testemunho a elas da minha vida, da minha libertação, né? Com alguns eu já consegui falar, para me usar na vida daquelas pessoas. Então, assim, aí de 2008, chegou em 2010, eu ia casar em 2011, eu falei, Jesus, eu não quero entrar o ano do meu casamento, eu ia casar em outubro de 2011, já tudo marcado, eu não quero entrar no ano do meu casamento nessa situação, não quero. E aí veio aquele outro arrependimento genuíno na minha vida. Eu estava numa caminhada com esse meu amigo que casou na montanha e meu primo, somos muito próximos também, esse meu primo, a gente conversa muito, ele também está muito focado em Cristo ultimamente. E nós três caminhamos em Mitipoca, e chegou no cruzeiro lá, né, tem uma cruz assim de madeira, e ali eu ajoelhei, chorei, eles não entendendo nada, e um olhando para a cara do outro, isso depois ele me falando, né, eu e Isau lá, a gente sem entender o que está acontecendo, ele só falou assim, só tive assim, o feeling de fotografar. Então tem uma foto, que eu estou ajoelhado no pé dessa cruz lá em Mitipoca. Essa foto, poucas pessoas sabem, até acho que tem no meu Instagram. Procura aí, Leandro, procura aí. Essa foto foi o momento do meu arrependimento e pedido. Deus, falei assim, eu não consigo. Por minhas forças, eu não consigo. Eu vou morrer fazendo essa porcaria. Só o Senhor, só o Teu Espírito me preenchendo esse vazio, que eu vou conseguir. E ali naquela cruz, ali, eu chorando, e eles não entendendo nada. Dia 30 de dezembro de 2010. Depois que eu levantei daquela cruz ali, nunca mais eu usei nada. Como é que Deus é poderoso? Nada. Continuei tomando, nunca fui de beber. Bebedo nunca foi meu problema. Graças a Deus, nunca foi uma necessidade. Bebia porque os outros bebiam. Bebia porque tinha a festa, estava o pessoal bebendo. Bebia por beber. A verdade é essa, a bebida nunca me atrapalhou. Então, assim, no meu casamento, eu falei assim, não quero mais beber. Mas queria brindar com os amigos que ainda estavam ali, amigos, né, que não eram daqui da igreja, tudo. E brindei, ainda tomei no meu casamento. E depois daquilo, a Raquel falou assim, eu não vou beber, na minha taça para brindar, você põe a água, falou com a cerimonialista lá, você põe alguma coisa, qualquer coisa sem ser champanhe e tal. E eu brindei. E aquilo me incomodou também. Eu falei assim, não tem porquê. Agora nós nos tornamos um. Se ela não faz, eu também não. E depois do meu casamento, aquilo também tomou meu coração. Eu falei, não, eu vou fazer conforme a minha esposa faz. Porque somos um só. Não existe um bebe, outro não bebe. E outra coisa, eu me aliancei, né, em uma igreja que tem como princípio não beber, se absteme.
Então, eu não vou lá avacalhar uma instituição. Eu entrei lá porque eu quis, eu tenho que seguir as regras da instituição. Todo lugar que a gente entra faz, né? Na Santa Casa não pode estar de bermuda. Aqui pode, né? Você vai lá, você está de calça, você não entra. Você pode ser o que for, não entra. É a regra lá. No fórum, você não entra. E aí chega na igreja, você quer fazer o que quer? Eu falo, não, cada instituição suas regras. Você está ali porque quer, então siga as regras. Então, isso também pesou muito. E depois do meu casamento também, resolvi não beber mais e seguir aí, né? Até seria um dogma, não sei se existe isso aqui, né? Outras coisas também que eu não me preocupo muito, essas situações canônicas, né? Eu gosto da prática do que o que funciona, né? Eu sou bem prático, né? Então eu acho assim, vidas e de fazer discípulos. Isso que eu me apeguei muito aqui na igreja é isso, conseguir almas, conseguir fazer na vida das pessoas o que eu consegui para a minha vida, o que Deus me deu de graça, eu quero levar isso para as pessoas, né? Esse é o intuito. Pouco pôde fazer Jesus em Nazaré, então assim, na minha família eu tenho uma dificuldade muito grande, por eles conhecerem meu passado, essa carga ainda estarem neles, não em mim mais, né? Em mim a carga é leve, né? O fardo em Jesus é leve, eu não tenho mais, mas para eles isso é um fator impeditivo ou de dificuldade, muitas das vezes de acreditar numa palavra minha, numa situação verdadeira. Meu irmão mais velho hoje, ele segue a Cristo, ele está na presença, vamos dizer que está convertido, mas ainda não denominado. Sabe, Mário, assim, o que cabe a nós é falar, porque a obra que não sou eu quem faço, né? Então, o que cabe a nós não é no falar. nosso braço, né? E aí, o nosso êxito não está em ganhar, porque a obra é do Espírito Santo de Deus. A gente pega lá Atos 2, a Bíblia fala que os salvos eram acrescentados por Deus. Deus é quem acrescentava os salvos. O que cabia à comunidade da fé era estudar, compartilhar a Bíblia, né, a palavra, compartilhar o pão. Mas quem acrescentava os salvos era Deus, né? Então, assim, o nosso êxito está em anunciar, em falar. Se vão acolher ou não, isso aí é eles, o Espírito Santo de Deus, né? E lembrar, né, aquilo que nós experimentamos e que outros vão experimentar. E é Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Então, vamos crer, vamos ter fé que estão no processo, né? Sim, e a presença é tão forte de Deus em nós que as nossas atitudes, aí isso que eu ia complementar, que realmente esse é o fato, porque a minha mudança, o que eu me tornei, já é exemplo para eles. Não o que eu preciso falar, o que eu sou, porque isso permaneceu. Se fosse uma coisa que tivesse sido só uma fase, talvez justificasse essa situação. Mas toda a minha conduta de vida, toda a minha transformação, isso está sendo espelho para eles. Eles estão vendo isso. Isso é transformador, sim, na vida deles. Todos percebem o que eu era e o que eu sou, né? Então, aí entra na fase realmente de graça, de alívio, de paz, que excede todo entendimento, né? Que aí você ouve de uma pessoa, nossa, de onde você tira tanta paz? Como é que você é tão tranquilo? Né? Enfim, depois a Raquel fala se ele é tranquilo mesmo. Deixa. Tem alguns, mas o fato é a gente transparecer isso, né? O fato é as pessoas reconhecer que a conduta de vida, o modo de vida, a partir dali é diferente, não tem negociação, né? Os princípios consolidados, não abrir mão de princípios, não falar coisas que né, é mais preferível ouvir, né? Temos dois ouvidos e uma boca, né? Então ouvir mais, falar menos, isso eu tenho aprendido até hoje, né? Claro, isso tem todo um processo, igual eu falei, né? Minha conversão não foi fácil, não foi instantânea, não foi uma queda no altar aqui e pum, levantei outro, não foi uma caminhada com dificuldades, com muito entendimento, desentendimentos, muitos questionamentos. Nossa, era muito questionador, questionava tudo, né? A ponto de perguntar para o pastor Luiz
como é que a pessoa pode saber do bem sem provar do mal, se só sabe do bem, só conhece um lado, né? Absurdos desse tipo, que eu cheguei aqui na igreja com esses pensamentos. Então, assim, colocando, né, o bem e o mal no mesmo patamar, né? Olha que loucura. E hoje, né, eu fui vivendo coisas aqui na igreja que a graça foi me atingindo de tal maneira, os livramentos, né? Eu tive livramento aqui, fantástico, né? Estava com o Arthur em casa, pequeno, com febrinha e tal. Falei, não vou no culto, não. Aí ele está aqui meio febroso aqui. Né? Aí a Raquel, vamos ficar hoje. Aí o telefone toca. Mário, você está em casa? Eu falei, estou aqui com o Arthur. Você não vai vir na igreja, não? Eu falei, não, hoje não. Então tá. Aí daí a pouco o telefone toca de novo. Mário, você tem certeza que não vai vir na igreja aqui? Eu falei, por que está acontecendo, gente? Não, porque o pastor Maru está aqui, está falando seu nome aqui, falando sua profissão, perguntando de você aqui. Eu falei, como é que é? Aí, tal, desligou. Daí a pouco liga a menina que estava fazendo a tradução para ele. Mário, eu estou com um pastor aqui na linha, no meio do culto, ele quer falar com você aqui. Eu falei assim, não, estou chegando aí. Vesti uma roupa, cheguei aqui. Ele falou para mim, né, que o diabo estava preparando um acidente, e no momento que eu estava começando a entrar no meu trabalho em viagens, que eu me tornei presidente de uma associação regional, eu ia fazer várias visitas em cidades, e ele me disse que o diabo estava preparando um acidente de carro para mim me matar num acidente. E que estava sendo colocado por terra, né, que o que estava sendo desligado nessa terra estava desligado no céu, e que para eu tomar posse daquela promessa que nada ia me acontecer, que foi desfeito toda a obra do diabo na minha vida, estava sendo desfeita nesse altar aqui. E, né, e como não acreditar? Né? Como as pessoas não podem acreditar num depoimento desse? E eu falo isso para muitas pessoas e impactam a vida das pessoas mesmo. Porque quando vem de mim, que foi uma pessoa muito sincera, sempre muito autêntica, às vezes até incisiva, ou até intolerante, às vezes com as palavras, eu reconheço, isso tem um peso maior, porque eu falo assim, o Mário ia falar uma bobagem dessa, porque ele não acredita nisso. Né? As pessoas que conhecem até o velho Mário, falam assim, jamais falaria uma bobeira se fosse uma coisa. E se ele está falando é porque aconteceu. A verdade é essa. Essa credibilidade eu sempre tive muito, sabe, Jonathan? No meio dos meus amigos, eu sempre fui um porto seguro. As pessoas sempre com problema me procuravam. Minha mãe falou uma vez comigo, por que você não abre um consultório aqui na porta de casa? Esse menino vem aqui te procurando aí com problema, para te trazer problema. Eu falei, não trazer não, mãe. É um desafogo, porque eu sempre tive uma palavra de conciliação, de paz, ou que dava certo, e as pessoas... É impressionante, assim, não sei. Deus já me usava há muito tempo, sem eu nem saber. E eu sempre tive essa relação de pessoas virem e falar, poxa, você já foi referência para mim, ou é referência, né? Em certo momento foi, ou continua sendo. Sempre teve isso, sempre tive isso muito presente na minha vida. O Mário, bacana, né? Esse último depoimento seu aí, né? Falando do cuidado, né? Pessoas que procuravam. O Mário, gente, que é líder de célula, foi líder de célula, né? Né? Ganhando vidas, cuidando de vidas, né? E como é essa questão do enviado, né? Como é que Deus faz? A obra de Deus é tremenda, é poderosa, né? E fala um pouquinho dessa experiência mais recente aí de cuidar de vidas, né? Da sua célula, do seu grupo, junto com a Raquel, sua esposa, junto com o Arthur, essa experiência aí de trabalhar para o reino, no reino, cuidando de vidas. Então, foi uma experiência fantástica, porque eu estava saindo de uma multiplicação de uma célula com o pastor Osman, né? Então, meu líder, à época, era o pastor Osman, e ele me levantou como líder, meio num susto, que eu não tive a preparação, né? Não tive aquele processo de... como é que chama lá o líder em preparação? Líder em treinamento. Em treinamento. Fui líder em treinamento e fui convidado a abrir uma célula, não tinha anfitrião, era na minha própria casa, então era anfitrião e líder. E começamos ali, né? Na verdade, não, minto, foi na casa do Deca, o Deca era o anfitrião, e começamos ali até multiplicar. E conseguimos multiplicar uma célula ali naquele momento. O Deca ficou com uma célula na casa dele, eu fui para a minha casa com outra célula, né? Multiplicamos ali. E teve muita manifestação do Espírito, inclusive a oração para ser pai, né?
termos o Arthur, foi um pedido colocado em célula. Tivemos muitos milagres, né? Presenciamos muita coisa. Assim, pessoas que chegaram lá, que era desafeto da família da Raquel, e a Raquel nem lembrava na época, a menina falou, não, eu que sou o desafeto daquela situação da sua irmã, e a pessoa está dentro da minha casa convertida, sabe? Foi um pivô de uma confusão muito grande na família, e ali convertida, né? Dentro da minha casa, olha onde Deus colocou tantas células na igreja, colocou ela ali. Né? Anteriormente, em célula também, tivemos a oportunidade de vivenciar a cura da mãe de um membro aqui, né, que teve um câncer de 40 centímetros de diâmetro, e desenganada por todos os médicos. Na operação foi bem sucedida, ela até deu depoimento aqui. No depoimento ela falou assim, eu sou fruto do milagre da célula do meu filho. E nós oramos, ele chegava lá derrubado, achando, o médico falava, sua mãe vai morrer semana que vem, coisas desse tipo. E ele sempre lá firme, a gente orando, e teve essa cura. Em célula, eu não era líder na época, mas é um momento também em célula que me fortaleceu, que me fez, né, ver o valor de uma célula. E eu sempre falava que na célula, por que a gente tem que ter esse compromisso com a célula? Porque muitas das vezes a pessoa vai na célula para poder ter uma palavra sua, para estar com você. Quando você falta uma célula, você perde uma oportunidade de estar com o irmão que às vezes está participando ali, pensando em estar com você. Então, é um compromisso muito sério, célula, sabe? Você se dispor a estar, a ser suporte, né, para as pessoas em célula. Isso me aprendeu muito, assim, me fez aprender muito essa situação de responsabilidade com o outro, com a caminhada do outro, com as necessidades do outro. Não que eu não fosse sensível a isso antes, mas todo esse peso da responsabilidade na vida do outro, isso me foi muito fortalecido no momento que eu fui líder. Eu acho que todos deveriam passar por essa oportunidade para poder realmente vivenciar essa questão da responsabilidade de você nem sempre ter escolha para as coisas. Escolher, vou ou não vou, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu fico, hoje eu vou. Entendeu? Essa situação, assim, você passa a falar, não, eu não tenho escolha, o meu compromisso é esse, eu tenho que estar presente, eu tenho que me fazer disponível, né? Estar disponível para a obra, para as pessoas. Então, eu acho que é o maior enriquecimento nessa passagem por célula. Eu creio que tenha sido essa situação, de você se dispor inteiramente ao reino, à obra, né? E com a vida das pessoas e a responsabilidade com a vida do próximo, estar ali realmente para as pessoas que chegam, você conseguir alcançar pessoas, é muito importante, e todo aquele momento ali de intimidade, que você cria uma intimidade com a pessoa eterna ali. É uma coisa, né, uma memória eterna. E o que você ouve depois, você foi importante na minha vida naquele momento, é gratificante, né? É claro que a glória de Deus, toda a graça seja dada a Ele, mas é importante a gente ver que está no caminho certo. Essas situações te deixam confortáveis na medida que você fala assim, estou caminhando certo, não estou ouvindo errado, eu estou discernindo o que Deus quer para mim, estou discernindo a voz de Deus, e isso é que é o legal em célula. Você vai cada vez mais se fortalecendo naquele propósito. Bom demais. Ô, Mário, olha, eu falo a verdade que conversava há muito tempo aqui ainda, eu acho que tem muita história para a gente contar aqui ainda, mas o tempo não permite. E aí, conhecia só um pouco da história do Mário, né? Ouvi muita coisa aqui que eu não sabia, mas eu acho que o texto que a gente leu aqui no início tem muito a ver, né? Eu quero ler novamente, Isaías 9, 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, né? Essa luz é Jesus, né? Que brilhou sobre a sua vida, que brilhou sobre a nossa vida e que brilha, que mantém um brilho até hoje, né? E que nos mostra o caminho, que na verdade Ele é o próprio caminho e que nos dá vida. Bom demais, nessa manhã de Natal, falar um pouquinho da manifestação do poder de Deus, da graça de Deus. A Renata leu recente agora Lucas 2, capítulo 14, que fala, né, que Jesus quer o nosso bem, que somos favorecidos de Deus. Somos favorecidos de Deus. E como é bom desfrutar dessa graça. Para a gente fechar, Mário, fala da importância. Você já falou, mas eu quero que você fale só mais um pouquinho para a gente orar.
da importância aí da Raquel e do Arthur na sua vida, na sua caminhada. Isso. A família é a base de tudo, né? Família é propósito de Deus na nossa vida. E o filho vem complementar isso, né? Vem somar a isso tudo. E é a base familiar, é a responsabilidade de ter pessoas que dependem de você, depende das atitudes das atitudes, das suas decisões, né? Você não toma mais decisão por si, mas é uma decisão coletiva. E essa responsabilidade paterna mesmo, de eu ser um pai melhor, né? de eu aprender com Deus como deve ser essa caminhada, né? Essa responsabilidade. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de ser pai do Arthur, né? E de outros que puderem vir por aí, naturais ou espirituais, né? Essa é a vontade de Deus. Mas a importância da Raquel, ela foi fundamental nessa caminhada toda, nesse processo todo. Acreditar em mim, saber que era possível, acreditar na promessa de Deus para a vida dela, né? Nessa transformação. Eu sei que também servir até de um modelo de experiência para ela poder também se firmar novamente na igreja, né? Que ela andava meio manca, vamos dizer assim, andava um pouquinho do pezinho lá fora, mas foi uma oportunidade dela falar, um propósito para ela também, né? Não ela fazer essa volta, mas como também me trazer para o universo de Cristo, para a família de Cristo. Isso foi todo um processo. O casamento, o filho, foi toda uma promessa de Deus para essa transformação. Tudo isso que aconteceu na minha vida não seria vazio, mas seria uma coisa assim que não teria um resultado físico, né, que me comprovasse que toda essa preparação de Deus foi para isso. Eu acho que todo esse livramento teve esse propósito. A família é o resultado de toda essa obra na minha vida. É claro que Deus me queria salvo, Ele me queria na presença dEle, mas Ele queria também me coroar, né? Então, a coroa de todo esse processo, né, que as bênçãos na igreja foram muito maiores do que as atribulações. Com certeza, o que eu já vivi nesse tempo na igreja foi muito maior, foi muito mais significativo, tem muito mais presença na minha vida do que tudo que passou, né? Tudo foi jogado no mar do esquecimento, não tem nenhuma acusação mais sobre a minha vida em relação a esse passado, e todas as glórias conseguidas, conquistadas de graça, né? Toda a graça de Deus na minha vida são muito maiores. E a família é isso. A família é o resultado disso tudo. A família, eu creio que é a cereja do bolo, é a coroa, né? Claro que a gente sabe todo o significado da coroa, né? Estou dizendo assim, metaforicamente, né? Porque a gente tem hora que o óbvio tem que ser dito. Mas é isso. Eu acho que a família é essa base. E eu gostaria já de emendar aqui com agradecimento. Te agradeço muito essa oportunidade. Espero que eu possa ter tocado o coração das pessoas que vão assistir esse vídeo. O intuito aqui era realmente passar que todos têm a mesma condição, igual você disse, todos têm uma caminhada, todos têm um passado, todos têm um futuro ainda a ser atingido em Cristo, todos temos as promessas, né, para poder serem conquistadas, e eu espero ter contribuído, fico muito feliz de poder ter dado esse testemunho aqui, né? Porque para isso que a gente serve, a gente tem que ser instrumento na mão do Senhor, a gente tem que ser usado. Espero ter sido usado aqui nessa manhã de Natal, nesse momento especial, né? Eu não esperava vir, nem vir a caráter, né? Eu vim bem despojado, porque é manhã de Natal, né, gente? Depois de uma ceia maravilhosa com a família, né? A gente dorme tarde, né? Enfim, espero também não ter chocado, né, a sociedade aqui com meus trajes. Mas brincadeiras à parte, agradeço muito, Jonas, esse momento contigo aqui, sempre especial. Estou à disposição para qualquer momento precisar, estaremos aí à frente, estou aí à disposição da obra de Deus, do reino. Nós estamos aqui agora, né, com o trabalho com os homens, o Mário também está junto, né? Mário, Júlio, Fábio, Elbert, Christian e a rapaziada aí com o trabalho junto com os homens, e muita coisa para acontecer em 2022. Queridos, nós vamos agora para os aniversariantes do dia, e aí eu peço o Leandro para soltar a vinheta dos aniversariantes do dia. Leandro.
E nesta data tão importante, quem faz aniversário é a irmã Micaele Santiago, a irmã Maria Eduardo Oliveira, a irmã Sueli, o irmão Davi Barbieri e a irmã Caroline de Oliveira. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar pela vida das irmãs e do irmão Davi. Vamos orar também pelos pedidos de oração. E já vou fazer uma oração também, encerrando aqui esse bate-papo. Agradeço ao Mário, agradeço a Raquel por ter liberado o Mário também, por ter vindo aqui. Obrigado, porque eu sei que... Consegui nem abrir os presentes ainda, tive que vir para cá. Ô, gente, eu vou falar a verdade para vocês, né? Nós estamos gravando aqui no dia 18, né, Mário? Hoje é dia 18 de dezembro, mas já estamos gravando aqui já para no dia 25 a gente já acordar à tarde, né, Mário? Foi quase uma pegadinha do malandro. Se não tivesse sido da igreja, era do malandro, mas como é uma pegadinha santa. Mas bom demais estar com o Mário aqui, poder ouvir a história e ouvir a manifestação do poder de Deus. E o Mário falou um negócio que é bem interessante. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado. E o que a gente espera é que todos nós tenhamos um destino comum, que é na presença de Deus. Embora os passados de cada um aqui são distintos, o meu, o do Mário, o do Samuel aqui, mas a gente espera que o destino, que a história final, seja comum a todos nós, que é na presença de Deus, né? Amém. Amém? Vamos orar? Você ora, Mário, pelos aniversariantes, pelos pedidos de oração, e já encerra aí, já fecha a conta e passa a régua. Sim. Amado Deus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Jesus. Vimos aqui neste momento, Senhor Deus, ser instrumentos na Tua mão, Senhor Deus, para atingir vida, Senhor Deus, atingir transformações, Pai amado. Acreditamos, Senhor Deus, que Sua palavra é transformadora, Pai. A Tua palavra cura, Senhor Deus, a Tua palavra liberta, Pai amado. Creio, Senhor Deus, que quando o arrependimento é genuíno, Pai, quando nos clamamos ao pé da Tua cruz, Senhor Deus, aos pés da cruz, Senhor Deus, estamos realmente rendidos à Tua vontade, Pai. E isto é bom, Senhor Deus, isso é bom porque podemos ver a Tua manifestação em nossa vida, Pai. Creio que aqueles que estão assistindo creiam realmente nisso, acredite, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus transformador, Pai. O Senhor é um Deus cuidadoso, o Senhor é um Pai zeloso, Pai amado, aquele que cuida dos seus filhos, Senhor Deus, na necessidade, Senhor Deus, suporta, Senhor, dá suporte a todas as necessidades, Senhor Deus. O Senhor é fiel, Pai. As Tuas promessas, Senhor Deus, são fiéis, Senhor Deus, e nunca, Senhor Deus, o Senhor estará em débito, ou em dívida, ou em falha conosco, Pai. Muito pelo contrário, o Senhor é perfeito e agradável, Senhor Deus, em todo momento Tu és bom. Agradecemos, Senhor, esse momento, essa conversa, Pai. Abençoa a vida do Jonas, Senhor Deus, e todos os pastores da nossa igreja, Pai. Continua com a Tua destra sobre a cabeça, Senhor Deus, desses líderes, Pai, dessas pessoas de referência na nossa igreja, Senhor Deus, relevantes em Tua obra, Senhor Deus, em Teu reino, Pai. Agradecemos também aos aniversariantes, Pai, que hoje estão completando aí mais um ano de vida em Tua presença, Pai. Dê toda a sorte de bênção, Senhor Deus, sobre a vida deles, saúde, paz, Senhor Deus, e tudo mais o que eles forem, Senhor Deus, de necessidade, Pai, que o Senhor venha completar neste momento na vida deles, Pai amado. Te agradeço por esse momento, Senhor, pela Tua palavra lida aqui, palavra viva e eficaz, Pai, aquela, Senhor Deus, que é nosso manual de vida, aquela, o nosso orientador, Senhor, aquela que faz ter intimidade contigo, Pai, conhecer mais sobre Ti, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, nesse momento, todas as pessoas envolvidas aqui nessa gravação, Senhor Deus, aos irmãos da igreja, Pai, que nos estiveram aqui dando todo Senhor, o suporte aqui necessário para que esse momento estivesse acontecendo, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor, abençoa-nos, Senhor, a nossa vida, a nossa família, Pai, todas aquelas pessoas que, Senhor Deus, de certa forma, estão aqui permitindo que estivéssemos aqui, Senhor Deus, que as nossas esposas e filhos, Pai, sejam abençoados, estejam sob Tua proteção e Tuas bênçãos, Pai amado. Agradecemos também todos os momentos, Senhor Deus, que tivemos esse ano, Senhor Deus, e todo o porvir, Pai amado. Abençoa-nos nessa caminhada, Senhor Deus, nos discernimentos para onde quer nos guiar, Senhor Deus, sermos utilizados na Sua obra, Senhor Deus, conduz-nos, Senhor, para toda a Tua boa vontade, Pai. Neste momento aqui eu oro em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus nos abençoe nesse dia. Aproveite, essa reunião, a família, e que Deus
nos abençoe nesse dia. Amém e amém. Amém.